Nessa aula a gente vai explorar agora mais de um objeto e o que acontece quando um objeto começa a interseccionar o outro, um ficar dentro do outro, que são coisas que a gente tem que evitar, mas se não tiver saída, a gente tem que saber driblar à medida que a gente vai fazendo peças mais complexas. Então eu vou começar aqui fazendo dois paralelepípedos, tamanhos diferentes, não necessariamente precisam ser iguais. E o que eu vou fazer, eu vou selecionar esse paralelepípedo, vou mover ele no eixo azul, um pouquinho no eixo verde, e agora eu vou colocar um paralelepípedo em cima do outro. Então nota aqui, tem algumas coisas interessantes que a gente já pode perceber aqui. Não existe uma linha bem definida entre esse ponto e esse, e fica até um X na tela, quando eu boto uma linha, eu apertei a tecla L, só para ver isso, fica um X na tela, isso não é um ponto onde existe uma interseção entre eles. Então tem alguma coisa estranha aqui que está dando algum conflito, não um conflito de fato, mas que numa impressão 3D isso não seria válido. Então vamos ver de novo, o que a gente pode testar? A princípio parece que essas duas peças são uma só, mas se eu clicar 3 vezes nessa, eu vejo que eu só seleciono ela. Se eu clicar 3 vezes nessa, só seleciono essa outra peça. Então com isso eu estou vendo que elas são completamente peças distintas ainda. Isso é diferente, num caso que eu fiz lá no início, por exemplo, se eu juntasse dois pontos assim, e agora se eu tentar mover, eu grudei uma peça na outra. Então, nota a diferença, dando Ctrl Z, do que acontece quando são só planos superpostos ou quando são pontos que se encontram numa mesma localização. Então, planos superpostos, eles não estão se interseccionando ainda. Não tem nada que fale que eles são planos que estão se interseccionando. Então, uma forma de fazer isso e forçar essa interseção entre eles é selecionar tudo, apertar o botão da direita, e agora já tem uma série de opções, e eu posso pedir para interseccionar faces com a seleção ou com o modelo, nesse caso aí é igual, todo modelo está selecionado. E se eu faço isso, nota a diferença agora que aconteceu aqui, vou apertar a letra L de novo, existe uma linha bem definida aqui. Ou seja, mais uma vez, se eu clicar 3 vezes, agora sim eu seleciono todo mundo. Então eu vou dar Ctrl Z, só para a gente reparar o que acontece nessa linha, vou dar Ctrl Z agora, essa linha sumiu. Então, essa é uma pequena diferença, mas que mostra uma grande importância quando a gente está fazendo peças. Então, apertei Ctrl Y, que é refazer, né? Ctrl Z era desfazer a última ação, Ctrl Y é refazer a ação que eu desfiz, e com isso eu tenho essa peça aqui. E uma última coisa que eu vou mostrar é uma outra ferramenta que ela está escondida aqui embaixo na minha tela, então eu vou selecionar essa toolbar e ver que aqui embaixo tem uma seleção que é uma forma de você fazer um plano de corte. Então, se eu clicar aqui, ele meio que fez um plano de corte, onde eu vejo agora dentro dessa peça o que está acontecendo. Então, se a gente for lá dentro, eu vejo que aquele pedaço daquele cubo está lá dentro. Mais para frente eu vou mostrar que isso é um outro problema em peças de impressão, mas o que eu quero mostrar por enquanto é só que esse plano de corte é uma forma de ver a seção interna dos objetos. Se eu seleciono o plano, cliquei aqui, e aperto M para mover esse plano, eu posso ir removendo as peças e vendo dentro delas o que está acontecendo. Quando a gente for começar a mexer nas peças 3D, isso aqui vai ser bastante útil para identificar exatamente o que a gente está vendo agora. Isso não é bom para a impressora, de ver que esse plano branco, como eu já comentei, tem que ficar sempre para fora, plano cinza, um cinza azulado, tem que ficar sempre na parte interna de um objeto 3D. E aqui a gente está vendo que na parte interna eu tenho uma região branca. Essa região aqui é uma região branca. Então isso não é desejável, existem programas que vão corrigir isso para a gente, mas quando é muito evidente assim, a recomendação é até a gente próprio ir deletando essas regiões internas para facilitar para os programas que corrigem para a gente. Muitas das vezes eles não conseguem corrigir tudo, e se você já chega para eles com uma solução onde são pequenas correções que ele tem que fazer, é melhor do que ele ter que fazer grandes correções. Mas isso vai ficar mais para frente. Por enquanto, o que eu só queria mostrar para vocês é essa ferramenta de criar interseção entre os planos e essa outra ferramenta que é ver as seções internas de vocês, fazer uma seção de corte
e ver a seção interna. Nota que isso aqui, mais uma vez, vou mover ela, ele não destruiu minha peça continua igual, eu só posso visualizar a partir desse ponto. E poderia ter feito isso, como a gente já viu, para os outros eixos. Eu quero ver para o eixo verde, ou ver vermelho, ou azul. A gente pode apertar as teclas para visualizar o que está acontecendo dentro dessas peças. Então, vamos ver por cima. Por cima eu vejo a mesma coisa. Então, mais uma vez, a gente poderia já começar se preocupando com isso, apagando alguma dessas regiões que não são interessantes para a gente. Linhas que não servem, linhas não seriam impressas, por exemplo. Eu apagaria elas e com isso eu começo a ter um objeto, que é o objeto que eu quero. Nota que eu acabei de destruir o objeto. Eu apaguei uma região que não precisava ter apagado. Então são coisas que a gente vai ter que cada vez mais começar a ter cuidado e aprender a visualizar se as peças estão parte de dentro toda cinza, parte de fora toda branca. Daqui a pouco a gente vai começar então a fazer as peças. Então nota que o que eu acabei de fazer foi uma correção àquela peça e essa correção já está de excelente tamanho. Por dentro eu só tenho regiões cinzas e por fora região branca. Então daqui a pouco a gente vai começar cada vez mais a explorar esses conceitos dentro de peças para já fazer a impressão 3D dela.